Fala, meu querido estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ítalo e esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. Vem comigo para mais uma resolução de questão. Nós estamos aí. Mas esse momento tão esperado, você fica aí, ó, contando os dias e as horas para que você possa agora, nesse momento, mais uma vez, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Bom, e novamente a gente vai falar um pouco sobre cultura e identidade surda. Gente, você sabe que eu não me canso de falar sobre esse tema, porque é um tema muito interessante. Identidade e cultura surda. Bom, essa identidade, nós temos ela, que ela se divide aí em torno de 5 identidades, ou até mais identidade, contando até 6. E aí você precisa entender cada uma delas, tá? Identidade surda moderada, identidade surda intermediária, flutuante, política. Nós temos dentre elas várias identidades e aonde nós dividimos ela, tá? Com base que nessa aula nós temos que essas aqui são as identidades. Bom, percebe que elas são diferentes. Uma identidade, a comunicação dela, intrinsecamente é somente comunicação na língua de sinais. Outra comunidade são os surdos que são implantados. Esses surdos não são aceitos, geralmente nessa identidade política. Outra identidade são aqueles surdos flutuantes, aqueles surdos que não se reconhecem como surdos. E aí nós temos, de alguma forma, que nessas identidades, nessas individualidades, o que vai unir elas são o quê, professor? A língua de sinais. Ou a união irá iniciar aqui a partir da cultura, ok? Então, o que vai juntar essas identidades em um só propósito é a cultura. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então, nós temos que elas são individuais, elas são diferentes, porém, o que vai unificar, que vai identificar essas pessoas aqui é a cultura surda. Bom, e aqui trazendo já essa questão é para completar as lacunas a seguir. Porém, ela dá aqui um destaque, né? Onde nós temos aqui, voltando, deixa eu centralizar para ficar melhor. Bom, na opção A, B, C e D, nós temos aí as opções que nós podemos inserir. Então, vamos fazer aqui uma pequena resolução aqui, avaliando cada resposta, ou cada palavra que nós possamos encaixar e preencher essa lacuna. É por meio da que uma comunidade se estabelece, unifica e identifica as pessoas. Bom, é por meio de que, gente? Opção A, identidade. Não. A identidade ela é mais individual. É um individualismo, é um indivíduo que se está se descobrindo, que está se conhecendo. É a cultura? Sim. É por meio da cultura que uma comunidade se estabelece. Nós temos a união. Tá? Nós vamos ver que essas pessoas que estão se conhecendo, a sua própria identidade, elas vão se encontrar nessa cultura, conferindo-lhe uma marca de. Bom, então aqui, gente, com base no nosso estudo, e o que eu quero que você já exclua a opção A e a opção C. Por quê, professor? Porque eu sei que não inicia com identidade. Aqui tem identidade, tem identidade. Então, essa eu já passo por exclusão já. Vou excluir essas
respostas aí, ficando para mim a opção B e D. Continuando aqui, ó, conferindo-lhes uma marca de, na opção B, protagonismo, e na opção D, identidade. Gente, cultura, ela tem algo em comum, tá? O seu interesse é não somente questão do protagonismo, questão de nós promover a inclusão, mas de marcar o que? A identidade, conferindo-lhes uma marca de identidade. O surdo ele vai se identificar. A partir daquele então ele vai se encontrar, se reconhecer qual a sua identidade. Então essa lacuna aqui nós vamos preencher com identidade. Professor, por que que não é protagonismo, tá? Porque não é essa o interesse, tá? Não, unificar, identificar as pessoas, não é somente para conferir-lhe uma marca de protagonismo, mas é em busca da identidade do surdo, que essa cultura ela tem que valer-se. Dessa forma, a existência de uma cultura surda, ela contribui para instituir uma identidade surda, caracterizada por viver em um mundo. Ó, a B eu já vou excluir, mas por quê? Cultura começou legal, protagonismo. Não é essa a ideia. Em um mundo auditivo. Entenda o que essa questão está querendo dizer, tá? O surdo, nós estamos falando sobre o surdo, tá? O surdo, ele vive em uma perspectiva cultural, aonde tudo que está em sua volta, e nós falamos do mundo, ele se comunica através da questão da visual, do espaço. Então, essa é a forma como ele se relaciona com o mundo. É um mundo visual, não oral, auditivo, mas é um mundo visual. Olha aqui, gente, o visual. Visual. Então, nós temos visual. E desenvolver experiências por meio da. Ó, observe aqui na opção B, eu já vou cancelar ela, porque não tem por meio da visão. Então, aqui, ó, é como o surdo percebe o mundo visual, a sua percepção, aquilo que ele enxerga, aquilo que ele absorve. Porém, ele desenvolve as suas experiências por meio da língua de sinais. Agora, como ele vai expressar aquilo que ele vê, gente? Primeiro você escuta, nós ouvintes, nós escutamos e depois nós organizamos aqui a ideia e repassamos a comunicação, a informação. O surdo, ele absorve o quê? Através da percepção visual e ele relaciona aqui através da língua de sinais. Ele expõe aquilo, seu pensamento, por meio da língua de sinais. Faz sentido isso? Ele absorve através da percepção visual e ele compartilha através da língua de sinais. Olha como fica bem. Encaixa aqui, olha, uma forma bem interessante. Língua de sinais. Perfeito. Maravilha, né? Isso é maravilhoso. Libras, ela se encaixa. Libras é algo que ela, para fazer sentido, você precisa
pensar como um surdo. Se você não pensar como um surdo, você vai observar que não dá, não tem como. Não, é porque a percepção é visual. E a nossa informação, a informação, a comunicação, se dá através da língua de sinais. Maravilha. Bom, eu já sei que é a opção D, mas vamos continuar aqui. Em que os sujeitos surdos são representados por discursos que os reconhecem como sujeitos de direitos. Sujeitos de direitos. E culturais. Temos esses direitos, temos aí a Lei 10.436, nós temos também o Decreto 5.625, nós temos outros e mais outros tributos que relacionam-se com a questão desses direitos para a comunidade surda. Ok? 5.626, essa o decreto que nós vamos observar que instrui e formaliza, com base na Lei 10.436, o ensino bilíngue, o ensino da Libras, como também a questão da atribuição aí aos profissionais, os professores, licenciatura, letras Libras, e aonde também ela passou para a questão do profissional intérprete de Libras. Então, tudo isso vai se encaixando através desses direitos que o surdo tem. Bom, e aí, para finalizar, sendo essa identidade fortalecida em espaços onde eles podem compartilhar suas experiências e tradições, promovendo um senso de pertencimento e valorização de suas singularidades. Ok? Então, em meio a essas conquistas, nós vivenciamos em uma língua visoespacial. A língua é natural, a língua é viva. E ela vai se modificando ao longo do tempo. Ok? E isso é natural, é normal. Mas quando você começa a estudar, principalmente uma língua diferente do português, você começa a entender a questão do ser bilíngue. Você agora vai começar a entender. No português, nós temos a fala, a escrita. Na Libras, nós também temos a questão da sinalização e da escrita. Com tudo isso, a gente está conectado em uma língua diferenciada. E o surdo ele é singular, por quê? Porque ele tem uma língua própria, ele tem uma língua de sinais. Aí, quando a gente vamos estudar sobre o povo surdo, a cultura surda, a comunidade surda, que não somente faz parte só sujeitos surdos, mas também sujeitos ouvintes. E essa comunidade surda ela é uma troca, uma interação entre ouvintes e surdos. Perfeito? Deixo aqui mais essa resolução de questão. Então, a resposta correta é D de dado. Essa prova era para vaga de instrutor de Libras 2024. Então, essa questão aqui é uma questão bem assim para ler e reler e entender um pouco sobre as identidades e a cultura surda. Ok? Bom, deixo aqui o meu forte abraço para que você possa continuar em busca, tá? Desejando aprender mais ainda sobre o que é a cultura surda e sobre as identidades surdas. Ok? Te vejo no nosso próximo encontro. Fica com Deus e até a próxima oportunidade com mais resolução de questão. Até mais.